Marte ao Pique capítulo 31. Esta noite, ataque de surpresa a Yankai. Desta vez, fora da bondade em seu coração, Tesoureiro Men deu a Yankai algumas sobras extras de ervas, mas ele ainda se recusava a deixar de lado as questões relativas ao seu cultivo. Ele constantemente perguntou como Yankai conseguiu melhorar a sua força tão rapidamente. Parecia que a notícia de Yankai bater nos subordinados de Sumu tinha mesmo chegado aos ouvidos do Tesoureiro Men. Para o Tesoureiro Men, Yankai ainda tinha uma razoavelmente boa impressão. Embora o velho era um pouco louco e pele grossa, ele foi muito simpático quando medido pelos padrões de Yankai. Essa situação não era facilmente explicada, então Yankai poderia apenas dizer que quando ele estava na montanha Ventos Negro, ele comeu uma fruta especial que permitiu ele a ganhar um esclarecimento sobre como cultivar. Depois de contemplar por um momento, Tesoureiro Men pensou de volta quando Yankai entrou na montanha e seu atual comportamento. Esta explicação era a mais razoável e provável explicação, então Tesoureiro Men não tinha escolha senão aceitá-la. Saindo do salão de contribuições, Yankai estava profundamente preocupado. Todos os seus pontos de contribuições tinham sido usados para comprar essas ervas e por sua estimativa, seu estoque deve durar apenas de 3 a 4 dias. Depois, o que ele deve usar para conseguir essas ervas? Apesar de que ele era capaz de ganhar 2 pontos de contribuições de seus desafios diários, esses pontos poderiam apenas ser acessados no 8º dia de cada mês. Com seus cálculos, ele teria que esperar 20 dias. Como ele poderia possivelmente esperar até lá? Sem ser capaz de pensar em soluções, Yankai ficou deprimido e poderia apenas continuar treinando. Alguns dias se passaram, e a cultivação do 6º estágio do corpo temperado de Yankai começou a estabilizar e ele marchou para o 7º estágio. Em comparação ao bom humor de Yankai, os seguidores de Sumu sentiram como que ele tinha se jogado em um abismo flamejante. Estes últimos dias, Yankai viria encontrá-los e então causar problemas, fazendo com que eles se sintam atormentados além da comparação. Eles não podem competir contra ele em força e não poderia se esconder dele, isso foi sufocante além da comparação. Enquanto Sumu pessoalmente tinha alguma confiança em suas chances de vitória que ele deveria lutar com Yankai, infelizmente para os outros há uma lacuna muito grande entre eles e Yankai. Eles não poderiam desafiá-lo. Sumu ainda pensou que Yankai estava no 4º ou 5º estágio do corpo temperado. Sumu sabia que isso não poderia mais continuar. Se isso continuar por mais tempo, então todos seus subordinados poderiam ir embora. Pensando por um tempo, Sumu preparou algo impiedoso e chamou todos os discípulos da Torre do Céu que tinham sido batidos por Yankai. Franzindo as sobrancelhas ele disse: "Hoje à noite, ataque surpresa na cabana de Yankai durante a noite. Limpem toda a vergonha que vocês sofreram." Desde que eles não poderiam ganhar seguindo as regras, eles não vão segui-las enfim. Todo mundo pulou, assustado, um ataque surpresa. Sumu acenou com sua cabeça. Isso não é bom, Li Yuntia estava hesitante. Embora esse cara Yankai seja um pouco desonesto, ele pelo menos desafiou abertamente e derrotou a todos nós. Se as notícias que nós montamos um ataque sorrateiro vazar, nós seríamos incapazes de escapar da punição. As afirmações de Li Yuntia ganharam a aprovação de todas as pessoas presentes. Sumu indignadamente respondeu, mas ele também foi longe demais. Ele é completamente sem coração por nossos companheiros discípulos e vem todos os dias. Se não dermos a ele uma lição apropriada, quem sabe por quanto tempo esse ato feroz continuará. Independentemente disso, hoje à noite eu vou definitivamente causar alguns problemas para ele. Todos aqueles que estão dispostos, me sigam, quanto àqueles que não estão dispostos eu não vou forçá-los. Se algo vier a acontecer, eu juro que eu, Sumu, vou suportar as consequências e não vou envolvê-los. As palavras de Sumu eram sinceras, e mesmo se eles ainda sentiram que isso não era unável, eles não poderiam refutar sua posição. Depois de tudo, Sumu tinha prometido carregar todas as consequências em seus ombros, mostrando a máxima benevolência. Pensando um pouco, Li Yuntia falou, isso também é bom. Se tivermos sucesso, então nós vamos ser capazes de ensinar a esse bastardo que nós não somos provocados tão facilmente. Jovem mestre Su, desta vez, esse discípulo vai colocar sua vida na linha e jogar com você. Nós também iremos. O restante das pessoas em uníssono. Assentindo e sorrindo, Sumu gritou, é isso mesmo. Essa noite,
Com o espírito do pessoal tremendo em excitamento, eles se juntaram sala de Sumu esperando até pôr do sol. Todos estão prontos? Sumu perguntou. Eles assentiram com suas cabeças. Bom. Desta vez nós devemos criar esse momento inesquecível para esse bastardo. Sumu gritou, enquanto colocando um pano preto sobre seu rosto, deixando apenas uma pequena abertura do qual seu olhar malvado saia. Suas emoções despertaram, e os outros fizeram o mesmo. Partir! Chamando por ação, Sumu emitiu a ordem. 10 ou mais sombras brilhou fora de seu quarto, rapidamente emergindo na escuridão da noite. Durante a noite, a Torre do Céu tinha colocado discípulos em volta patrulhando as instalações. Infelizmente, Sumu e seu grupo eram discípulos da Torre do Céu também e eram todos familiarizados com as rotas de patrulha, permitindo então facilmente evitar essas patrulhas. De outra maneira, por que seria difícil se defender contra um ladrão familiar? As ações atuais de Sumu eram um exemplo desse ditado. Logo, o grupo de Sumu se reuniu em frente à pequena cabana de madeira de Yankai. De pé cerca de 10 a 20 pés distante, eles suprimiram os sons de suas respirações, suas indignações queimaram na memória da injustiça que eles tinham sofrido. Não há luz no interior da cabana, e Yankai deve já estar dormindo. Acalmando seu coração, Sumu virou sua cabeça para encarar Li Yuntian ao seu lado. A força de Yankai não é fraca. Então mais tarde, você e eu vamos segurá-lo, enquanto os outros vão bater nele. Se lembre de usar toda a sua força. Tudo bem. Li Yuntian assentiu. Enquanto isso não for um risco à vida, você pode atacar como quiser. Sumu lembrou, e todos eles prometeram. Vamos! Acenando suas mãos, Sumu apontou para a cabana de madeira. 10 sombras tremulavam contra a noite, correndo em diante. Aqueles que cultivaram, poderia correr sem fazer o menor barulho, eles apenas precisavam reprimir o barulho da respiração para esconder suas presenças. Suas imaginações corriam feroz, seus espíritos subiram quanto eles pensavam sobre como Yankai iria ficar ferido e ensanguentado. Nestes últimos dias, eles foram atormentados miseravelmente por Yankai. Mesmo que eles ainda estavam em torno de 10 pés de distância, o brilho frio nos olhos de Sumu ficou mais intenso e seus lábios não poderia deixar de curvar para cima. Como a distância diminuiu, a porta de madeira da cabana de madeira poderia ser vista. Em um piscar de olhos, Sumu já tinha começado a alcançar para abrir a porta. De repente, um doce aroma entrou em seu nariz. Cheirando esse aroma, Sumu sentiu que esse aroma era muito estranho. Não cheira muito agradável, nem cheira muito mal. Esse era realmente um aroma que ele nunca tinha cheirado antes. Contudo, ele estava um pouco desconfiado. Sumu não deu mais nenhuma atenção e continuou a seguir em frente. Um passo à frente, o corpo de Sumu ficou mole, ele por pouco evitou a queda. Suando frio, Sumu apenas recordou de uns momentos atrás ele sentiu que toda sua força tinha sido sugada para fora dele. Seu cérebro zumbindo, ele ficou com a mente confusa, cansado, ele se firmou. Dando mais um passo causou Sumu a cair diretamente no chão, nariz primeiro. Então, 2 correntes de fluxo quente desceram do seu nariz preenchendo sua boca com o gosto metálico de sangue. Pará, 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 uma série de sons soou e convergiu em para a cabana de madeira originário dos discípulos da Torre do Céu que tinham seguido Sumu. Um por um, cada um deles, como Sumu, caiu no chão. Cada um deles se sentiu fraco e impotente, todos tinham narizes sangrando e aparências desgastadas. Seus choros angustiados ressoaram na noite tranquila, o que torna ainda mais animado. Qual o problema? Lutando muito, Sumu virou sua cabeça para Li Yuntian e perguntou. Li Yuntian lutava para se arrastar de volta em pé, mas ele estava impotente e poderia apenas deitar no chão ofegante. Esta expressão era terrivelmente feia. Hesitante ele disse, jovem mestre Su, eu temo que nós fomos envenenados. Envenenado? Sumu se tornou pálido em medo. Além disso, é um veneno muito poderoso. Trêmulo, Li Yuntian estendeu sua mão, jovem, mestre Su, temo que eu não possa aguentar por mais tempo. Você deve obter vingança por mim. Depois que ele terminou de passar sua última vontade e testamento, a cabeça de Li Yuntian caiu e todos seus movimentos foram cessados. Oprimido pelo choque, Sumu desesperadamente e repetidamente chamou por seu nome.
Mas não importa quantas vezes ele chamou, ele não poderia acordá-lo. Quando ele virou sua cabeça novamente, ele viu que os irmãos discípulos que ele trouxe com ele, nenhum escapou. Todos sem exceção ainda deitados, sem fazer nenhum som. Uma indescritível sensação de pânico e tristeza preencheu sua boca. Inesperadamente, Sumo era capaz de acalmar sua mente nessa situação. Isso era o território da Torre do Céu. Como eles poderiam ser envenenados? E esses efeitos do veneno era potente, nem mesmo 3 respirações tinha passado antes de suas vidas forem tomadas, um por um.